ser uma sessão totalmente informativa. Se vocês estão aqui, ou vocês conversaram comigo, ou outra pessoa da equipe que falou para vocês que a gente está em processo de turma aberta para o nosso programa de treinamento, e aí gerou alguma curiosidade em vocês, como que isso funciona, como é que isso poderia funcionar para mim, tem a ver comigo, não tem a ver comigo. E eu sei que... Espera só um minutinho que eu tenho... Eu sei que tem aqui nesse chat, nessa videoconferência, tem mais ou menos 3 perfis de pessoas. E durante a apresentação, eu vou tentar fazer referências específicas para cada um dos perfis. A apresentação é geral, sobre a Five Brains, sobre o nosso programa de treinamento, mas eu sei que tem pessoas aqui que estão procurando uma carreira completamente nova, tipo, mudar completamente aquilo que estão fazendo e começar uma carreira nova, e procurando pela oportunidade de começar part-time, mas eventualmente passar para full-time. Eu sei que tem pessoas aqui que estão procurando uma coisa que seja realmente só part-time, que seja para complementar, talvez, um business que é sinergístico com aquilo que eles já fazem, alguém que já tem uma base de clientes e conhece o nosso trabalho, e ver alguma oportunidade, de repente, de fazer uma parceria, de trazer a educação financeira e os serviços que a gente oferece para os seus clientes, porque já conhecem o nosso trabalho e querem saber como que poderia isso ser feito. E eu sei que acho que tem algumas pessoas numa videoconferência hoje que já são da carreira, ou seja, já têm experiência como consultores financeiros e estão talvez procurando uma abordagem diferente de trabalho, e por isso estão olhando a Five Brains. Então eu vou tentar abordar mais ou menos para essas 3 pessoas. Tem horas que talvez você esteja sentindo que eu esteja falando mais para um, ou às vezes mais para outro, mas vai ter um pouquinho para todo mundo, ok? Por que uma carreira nova? Tá? Isso daqui se aplica bem a quem está procurando uma carreira completamente nova, mas às vezes também para quem quer complementar uma carreira que tem. Esses são os 4 maiores motivos pelos quais as pessoas procuram uma nova carreira, seja uma carreira full-time ou seja algo para transicionar. Por quê? Isso é de acordo com pesquisas. Por que as pessoas estão, às vezes, insatisfeitas e o que é que elas estão procurando em algo novo que elas não têm onde elas estão? Número 1, sempre, em qualquer pesquisa, é propósito, trabalhar com propósito. É saber que estão fazendo algo pelas pessoas, que estão ajudando as pessoas, que estão fazendo algo por esse mundo, por esse planeta, pela comunidade, pelas pessoas em volta. Então, as pessoas, quando trabalham sem propósito, só porque é um emprego, só para ganhar dinheiro, é algo que às vezes funciona a curto prazo, mas a longo prazo gera muita insatisfação. Inclusive, a maioria das pessoas nessas pesquisas dizem que trocariam por um salário menor até para ter mais propósito no trabalho. Então, isso é algo que é muito forte para as pessoas. Eu vou falar desses 4 pontos, porque depois eu vou referenciar como que a Five Brains possivelmente traria esses 4 pontos se está faltando na vida de vocês. Flexibilidade, as pessoas estão procurando flexibilidade primeiro de ter equilíbrio na vida, de poder não simplesmente pensar só em trabalho, mas poder fazer escolhas com o seu tempo, para passar mais tempo com a sua família, para ter mais equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E as pessoas buscam também flexibilidade dessa maneira que eu falei, de agregar coisas às carreiras que elas já têm, de complementar, de adicionar a um business que ela já tem e, de repente, trazer algo a mais para os clientes e poder ter essa flexibilidade de montar seu próprio modelo de trabalho. Crescimento e reconhecimento. As pessoas, o ser humano, tem necessidade de saber que está evoluindo, está crescendo, está aprendendo, está se tornando uma pessoa melhor, tanto no lado pessoal quanto no lado profissional. E as pessoas buscam muito isso. Saber que existe um caminho que leva a algo mais, que leva a crescer, que leva a melhorar e que haja reconhecimento pelo esforço, seja reconhecimento financeiro, seja reconhecimento das pessoas em volta, de um trabalho bem feito, que no mundo, aqui, especialmente aqui na América, não sei se no Brasil é a mesma coisa, mas as pessoas acabam sendo sempre reconhecidas quando fazem alguma coisa errada. Quando você pisa na bola no trabalho, alguém vem te falar. Parece que não passa despercebido. Agora, quando você vai, como a gente fala aqui, above and beyond, e faz mais do que a pessoa que está sentada do teu lado, parece que ninguém fala nada. E isso aí é muito frustrante para as pessoas. E, logicamente, dinheiro. As pessoas às vezes estão procurando ganhar mais, complementar uma renda.
ele está em último aí porque realmente ele geralmente nas pesquisas não aparece em primeiro lugar como o maior motivo pelo qual as pessoas estão insatisfeitas, mas ele sempre figura ali nessas maiores razões. E a gente vai falar dessa parte também. Começando então com o propósito. Propósito é o why, é o porquê, por que a gente faz o que a gente faz. Na Five Rings Financial, o nosso propósito é transformar os brasileiros no grupo mais rico dos Estados Unidos. E às vezes quando as pessoas ouvem isso, às vezes acham que é meio assim, nossa, é um pouco prepotente isso. É uma missão grande, com certeza. Não é uma coisa simples. E também não é uma coisa que a gente sabe que a gente vai alcançar amanhã ou depois de amanhã. Pode ser que demore, não seja nem nessa geração que a gente veja isso acontecer. Mas se a gente não tem um porquê maior do que nós mesmos, esse porquê maior do que nós mesmos é o que faz a gente sair da cama nos dias em que não dá vontade, ou naqueles dias que tá dando tudo errado, você dá aquele maior passo, aquele próximo passo, não vou continuar andando, porque você tem um propósito maior. E no nosso caso é realmente ajudar a nossa comunidade. Os brasileiros a se tornarem o grupo mais rico, mais próspero, sei lá, pode usar a palavra que você se sentir mais confortável. Mas a verdade é que todos viemos dos Estados Unidos para cá com o objetivo de estar melhor em vários sentidos, inclusive financeiramente. E a gente não veio para cá para estar pior do que a gente estava no Brasil. E nós somos uma comunidade que vem para cá com muita experiência, com muita educação formal mesmo e com um espírito empreendedor gigantesco. Então a gente tem tudo para ser um grupo imigrante realmente influente. E influência vem de prosperidade. Não adianta querer ser um grupo que tem voz sem ter prosperidade. E essa é a nossa missão. E como que a gente vai fazer chegar nesse objetivo? Ensinando os brasileiros a gerar e proteger riqueza, ou seja, ir além de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro todo mundo aprende aqui, nem que seja na marra, e oportunidade tem. É o país mais rico do mundo, é um país onde tem muita oportunidade de ganhar dinheiro, mas também tem muita oportunidade de gastar dinheiro e de entrar num espírito consumista e não construir nada. E o nosso propósito é ensinar a nossa comunidade a gerar e proteger riqueza. Ou seja, criar patrimônio, criar algo mais, usando as estratégias e produtos disponíveis aqui, nesse país. Entender como que as coisas funcionam aqui para que isso aconteça. Então, aqui nesse como e no através do que, digamos assim, o what seria o que, através do que a gente implementa isso daí. É aí que vem a primeira clareza, às vezes, para as pessoas de o que é a nossa carreira. O que a gente faz no dia a dia. Exatamente como. Então, a gente ajuda os nossos clientes a terem dinheiro, reserva financeira no caso de doenças graves ou acidentes, a acumular dinheiro, fazer o dinheiro crescer com a Bolsa Americana, mas sem risco de perda, criar renda garantida, livre de imposto para aposentadoria, por exemplo, para no futuro, criar riqueza para os filhos e netos, proteger dinheiro do imposto de renda, proteger patrimônio de credores, blindagem. Basicamente, tudo que tem a ver com dinheiro e crescer dinheiro e acumular dinheiro para algum objetivo financeiro a médio e longo prazo e como você vai utilizar esse dinheiro, tem a ver com o que a gente ajuda os nossos clientes a fazer. E o programa de treinamento é justamente capacitar as pessoas capacitar pessoas a fazer esse trabalho. Aí é que vem o primeiro parêntese do perfil das pessoas que estão no call. Tem gente que está aqui realmente procurando, eu quero virar um profissional que faz tudo isso, que sabe fazer isso, que sabe configurar, vai chegar na frente do cliente, entender o que o cliente precisa, fazer recomendações de planos, de college, disso, daquilo, de aposentadoria, para o cliente diretamente. E tem outras pessoas que têm, mas não quero fazer isso, eu quero agregar, eu quero passar referências para alguém que já está capacitado para fazer isso. Tudo bem. É uma outra coisa que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Mas eu preciso cobrir isso porque tem gente que tá aqui realmente olhando uma profissão em geral. Eu quero ser esse profissional que faz esse trabalho de A a Z. E o programa de treinamento te capacita de A a Z para fazer tudo isso. Aqui é um pouco do reconhecimento que a gente tem tido na mídia sobre o nosso trabalho, que é baseado em educação. É baseado em educar versus vender. Esse educar versus vender é um motivo pelo qual, quando eu falei daquela pessoa que talvez que está aqui, que tem experiência na área, já é um consultor financeiro,
muitas vezes é esse ponto que traz insatisfação para a pessoa e ela está procurando algo diferente, porque ela está em algum ambiente onde o foco é venda, 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 chega na frente do cliente e sai de lá com alguma coisa vendida, porque sabe Deus se você vai conseguir sentar na frente desse cliente de novo. Não é essa a nossa filosofia. Nossa filosofia é educar em primeiro lugar. Tanto que vocês estão vendo uma foto aqui de um grupo. Essa foto é no final de uma das nossas palestras, onde esses eventos de educação financeira são meio que o coração da nossa empresa. É como a gente chega na frente das pessoas primeiro. Geralmente o primeiro contato que as pessoas têm com o nosso trabalho é através de um evento educacional, onde a gente ensina e não vende. Na verdade, a gente continua sempre ensinando, a gente nunca vende. A gente só passa de ensinar um grupo para ensinar uma família, para ensinar uma pessoa e continuar a chegar num ponto de educação onde a pessoa, ela mesma vai saber exatamente aquilo que ela quer dentro do que a gente vai recomendar. Então, para quem já está na carreira, muitas vezes é isso que faz a diferença. Tá num lugar onde existe um propósito maior do que só simplesmente vender, vender, vender. Flexibilidade. Aquilo que eu falei. Primeiro, flexibilidade de você saber que você mesmo faz o seu próprio horário, que você pode determinar quanto tempo você vai passar no seu trabalho, quanto tempo você vai passar com a sua família. Mas existe também uma flexibilidade de começar a carreira. Na indústria financeira, em geral, o modelo de entrada nessa profissão é muito difícil para a maioria das pessoas. Por quê? É um modelo onde eles te dizem assim, ok, a gente vai te dar um treinamento, mas a gente exige, você tem que estar aqui num certo horário dentro do escritório, participar dessas tantas horas de treinamento, e eles exigem, basicamente, te dão uma carga horária de emprego numa carreira que é comissionada. Ou seja, para a maioria das pessoas isso não é viável. Como que eu vou parar a minha vida para treinar, para aprender, para ver um fechamento daqui a 3 meses e ter que estar dentro? É muito difícil. E por causa disso, a indústria financeira o número de profissionais está diminuindo muito. As empresas só ficam meio que canibalizando, roubando uma da outra os profissionais que já têm experiência e não conseguem atrair gente nova, porque gente nova quer aprender, mas precisa de flexibilidade, precisa de continuar no emprego que já está por um tempo até construir essa ponte de um lado para o outro. O que é essa ponte? Essa ponte é financeira, né? Ela é saber que você está construindo, que o seu business já sustenta aquela necessidade financeira que você tem, a experiência para saber que você já consegue rodar esse business, as habilidades que você precisa, novas, né, de aprender, até mesmo a parte emocional e de atitudes que você tem que ter num business mais independente, se no caso você não tem experiência com isso, está acostumado mais num ambiente corporativo ou num ambiente de emprego. Então, tudo isso são pilares dessa pontezinha que tem que ser construídos ao longo do tempo. E tem que dar tempo e tem que dar flexibilidade para as pessoas fazerem isso. E isso a gente faz bastante e faz muito bem. Até mesmo o programa de treinamento tem muita flexibilidade, tem vários aspectos, vocês vão ver lá na frente, tem muita coisa que acontece online. Aqui mesmo, vocês estão vendo agora, a gente está fazendo uma sessão online, através de videoconferência, onde todo mundo pode, com mais flexibilidade depois do trabalho, participar aqui. Então, a gente sempre preza por essa questão da flexibilidade. Crescimento e reconhecimento, assim, em termos de treinamento, a gente é muito robusto mesmo. A Five Rings em geral, né, que a Five Rings, eu nem falei muito da Five Rings, não. A Five Rings, que é uma empresa americana baseada no Colorado e tem consultores financeiros em todos os Estados Unidos. Aqui na Flórida, nós somos grandemente brasileiros. Não somos 100% brasileiros, mas somos 90% brasileiros, tanto em termos de consultores quanto em termos de clientes, por causa da nossa missão mesmo, por causa do foco que a gente fez. Mas a gente não tem como segurar uma coisa boa de crescer. Então, a gente já começou a crescer no lado hispano, no lado americano, o que é normal, né? Mas ainda somos muito brasileiros. Essa foto aí, estamos no treinamento nacional da Five Rings, acontece todo o primeiro final de semana de dezembro. Então, estamos lá todos no Colorado, em Denver. E como foi ano de Copa, ano passado, eu falei, todo mundo tem uma camisa verde e amarela. Então, num dos dias, a gente usou a nossa camisa verde e amarela para mostrar ali o grupo
de brasileiros, nós temos um apelido carinhoso na Five Rings de Brasilionaires. Todo mundo chama o nosso grupo de Brasilionaires. E a gente tem muito treinamento, muito apoio da Five Rings em geral. O nosso CEO vem a cada 4 a 6 semanas aqui para a Flórida treinar diretamente a nossa equipe. Ele vai estar agora aqui dia 12 de abril, é a próxima visita dele. E a gente realmente tem muito apoio, muito reconhecimento, que é realmente e reconhecimento assim das pequenas coisas, dos pequenos passos, sabe? Que no início a gente está fazendo pequenas coisas que fazem muita diferença. Então, sempre estimular e motivar as pessoas nessa caminhada de criar uma carreira nova. Ótimo, então eu falei dos 3 primeiros pontos: propósito, flexibilidade, crescimento e reconhecimento. Agora vamos entrar na parte do dinheiro, porque é importante. Todo mundo quer saber. Em todos os perfis, todo mundo quer saber. Ok? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu coloco aqui $2 mil por mês part-time. $2.000 por mês, vocês podem até levantar a mãozinha aí. Quando eu estou fazendo essa apresentação ao vivo, eu pergunto: $2.000 por mês part-time faria uma boa diferença na vida de vocês? Geralmente, muitas mãos levantam que realmente um complemento part-time, $2.000 por mês full-time não é suficiente, mas $2.000 por mês part-time iniciando, já consegui complementar um orçamento familiar com $2.000 por mês, e vocês vão ver que não precisa de muito para fazer isso na nossa área, faz diferença. Então, eu usei isso daqui como um exemplo, tá? Então, deixa eu falar, antes de começar a explicar algumas coisas, deixa eu dar um contexto. Então, por exemplo, eu usei um exemplo de um plano de aposentadoria. O plano de aposentadoria é um dos possíveis planos que a gente pode fazer para as pessoas. Pode fazer plano de college, seguro de vida, plano de aposentadoria é um deles, tá? Em geral, os planos que os nossos clientes fazem eles contribuem mensalmente, porque é uma conveniência que a empresa oferece para o cliente, porque todo mundo pensa a sua vida financeira mensalmente. Se planeja mensalmente, tem orçamento mensalmente, ganha mensalmente, então se planeja mensalmente. Então, as pessoas contribuem mensalmente. Mas como esses planos são planos, em geral, de médio a longo, muito longo prazo, às vezes, um plano de aposentadoria é facilmente contribuído por 20, 30 anos, certo? Então, na mente da empresa, ela sempre pensa em anual, ela nunca pensa em mensal. Então, se, por exemplo, eu tenho um plano de aposentadoria $200 por mês, é um plano super médio, digamos assim. Tem planos menores, tem planos muito maiores, mas é uma média super razoável, $200 por mês. Imediatamente, se eu submeto esse plano amanhã para uma das empresas, ela recebe esse plano, ela não vê $200 por mês, ela vê $2.400 por ano. Tá? Então, a seguradora reserva o primeiro ano de contribuição do cliente para pagar as comissões em vários níveis de todos que estão envolvidos nesse processo da venda. Porque, pensa, ela vai ter esse cliente por 10, 15, 20, 30 anos. O que é um ano? Então, esse primeiro ano é reservado para pagar a comissão. Por isso, a comissão é calculada no valor anual. Então, $2.400. No início da carreira, qualquer pessoa que tira a licença com a gente entra a 45% de comissão. Então, 45% de 2.400 é 1.080. Tá? Então, a comissão no primeiro ano desse plano de $200 por mês é 1.080. Esses 1.080 a gente recebe 75% imediato. Da feita que o cliente faz a primeira contribuição de $200, a gente recebe 75% desses 1.080. E os outros 25%, eu adoro falar isso para brasileiros, porque o brasileiro entende, é o nosso 13º. Ou seja, ele vem no final do ano, quando essa apólice completa um ano, na verdade, nos últimos 3 meses do ano dessa apólice, a gente recebe esse restante dos 25% para fechar o ano com a comissão total de 1.080. Então, lá para frente, daqui a 10 meses, começa a cair um dinheiro que você... De onde veio esse daqui? É o 13º. A gente pensa que não... eu nem trabalhei para esse dinheiro. Trabalhou quase um ano atrás. E ele fica guardadinho lá para ir gerando uma base no seu business já no segundo ano. Mas como eu falei, 45% é nível inicial, certo? Eu falei, as pessoas tiram licença e iniciam a 45%. Mas existe uma escala de promoção de comissão, onde a pessoa pode chegar até 90%.
Então, cada degrau dessa escadinha é um nível de produção, que a gente chama de Production Credit. O que é Production Credit? É o valor anual. Então, nesse plano aqui, o Production Credit é 2.400. Então, se o primeiro degrau para eu atingir uma elevação na minha comissão é 5.000 de Production Credit, então é praticamente 2 planos desses, vai 2 planos e um trocado faz os 5.000 de produção, e no primeiro degrau a pessoa passa de 45% de comissão para 50% de comissão. Aí no segundo degrau é 20.000. 20.000 total, já incluindo aqueles primeiros 5 do primeiro degrau. Aí quando a pessoa chega em 20.000 de produção, que é menos de 10 planos, né? Porque 2.400 cada, usando um plano médio de 2.400, a pessoa passa a 55%. E cada degrau vai subindo mais ou menos de 5 em 5, a cada mais ou menos 20 a 24 mil, até chegar no 90%. Então, no início, um plano de $200 vale 1.080 de comissão. Lá na frente, quando você subir esses degraus, o mesmo plano vale o dobro, que dá o mesmo trabalho para fazer, vale agora 2.160 de comissão. Vale ressaltar, ok, em que período é esse Production Credit? É nos últimos 12 meses. Então, qualquer momento que você olha para trás e vê, nos últimos 12 meses, eu fiz o nível X que está naquele degrau lá, você alcança o nível de comissão que está naquele degrau. E você nunca cai. Isso aqui é uma escada que só se sobe, nunca se desce. Então, você não precisa ficar rebatendo, digamos assim, metas e níveis por período para manter aquele nível de comissão. Quando você atinge o nível de comissão, ele é seu para sempre. Você só pode aumentar, nunca pode diminuir, ok? Então, essa simplificadamente é a parte financeira. Então, como vocês estão vendo, como se diz assim, é um nível de comissão saudável, vamos dizer assim. A indústria financeira é a indústria do dinheiro, para começar. É a indústria mais rica, porque é a indústria do dinheiro. E é uma indústria que tem extrema necessidade de profissionais, como eu falei, porque está cada vez mais difícil recrutar, trazer pessoas para essa carreira, porque eles continuam batendo cabeça naquele modelo de que você tem que vir aqui trabalhar full time e ganhar por comissão, e as pessoas não conseguem, essa matemática não fecha mais. Então, abrindo a possibilidade das pessoas trabalharem part-time, começarem devagar, a gente está conseguindo atrair pessoas novas para a empresa, para a indústria, pessoas com outros backgrounds, pessoas que não precisa nem ter nenhuma experiência na área financeira. A gente treina do zero e está atraindo, digamos assim, sangue novo. Pessoas que têm outros backgrounds, porque essas experiências variadas ajudam. As pessoas lá fora têm experiências variadas. Então, uma equipe com experiências variadas conecta com essa comunidade real que está lá fora. E como vocês podem ver, como eu falei antes, $2.000 part-time. $2.000 são basicamente 2 planos num mês. Então, não, é uma carreira ou uma parceria, se o caso que você está assistindo aqui mais com uma visão de parceria e de referência, digamos, se a gente estiver fazendo uma parceria, onde você diz assim, Marina, eu não quero atender o cliente, eu quero referenciar o meu cliente. Aí a gente vai dividir todas as comissões meio a meio. A gente vai fazer o trabalho e vai passar metade da comissão para você que fez a referência por ter logicamente referido o cliente. Aí lá na frente a gente vai falar da questão da licença que é necessária para que isso aconteça. Mas como vocês podem ver, é algo que pode suplementar uma pessoa ou um business, digamos assim, pensa, eu tenho um business já, e digamos assim, meu ticket médio, o meu cliente vale tanto. Geralmente cada cliente que eu recebo, cada cliente novo me vale, depende do seu business, pode valer algumas centenas de dólares, alguns milhares de dólares, dependendo de qual que é o seu business. Mas pensa que se em cada cliente, com uma parceria com a gente, uma possibilidade de fazer uma referência, você cria uma possibilidade de agora adicionar, digamos, num plano desse, se a gente fosse dividir, um plano bem médio, $500. Muitas vezes os planos são bem maiores. Todo mês tem planos de 500, de 1.000, de até $2.000 por mês na agência. E aí você faz a matemática do que isso quer dizer. E a gente divide esse plano, que seja um plano médio de $500. Nossa, agora esse meu cliente, que eu já tive todo o trabalho de conquistar, que eu já criei toda a credibilidade com ele, agora posso criar uma renda adicional no meu business de $500 a mais no mesmo cliente, que eu já tenho.
Tá? Isso aqui foi um parêntese para as pessoas que eu sei que estão aqui na videoconferência com a perspectiva de parceria ou de referência. Ok? Agora, rapidamente, alguns exemplos reais de pessoas que passaram por esse mesmo programa de treinamento que eu vou detalhar para vocês nos próximos slides e o tipo de resultado real que elas tiveram. O Greg começou no nosso programa de treinamento no início do ano passado, ou seja, ele tem basicamente um ano full-time, foi um ano de part-time, um ano inteiro, digamos assim, fazendo o business, que foi o ano de 2018. E nesse ano de 2018, fazendo part-time, sem experiência nenhuma anterior. Na verdade, ele tinha muitas dúvidas de que essa carreira podia ser para ele e tudo mais, mas nos deu a chance, porque a gente falou, olha, a gente vai te ensinar desde o básico, desde como conhecer pessoas. Então, simplesmente tenha a mente aberta que a gente vai chegar lá. E ele deu a chance e em um ano, trabalhando part-time, fez 63.356 de produção. Sérgio e Janeide, parecido, mais ou menos o mesmo timing, entraram na mesma turma que o Greg, ou seja, então início do ano passado, ano de 2018 também part-time, agora no ano de 2019 eles estão full-time, fizeram 65.109 de produção, também part-time, também sem experiência anterior nenhuma. A Cláudia, o ano passado, não foi o primeiro ano dela, ela já estava com a gente há pelo menos mais um ano, então ela já tinha uns 2 anos de experiência no ano passado, era o segundo ano inteiro dela, o ano de 2018, e ela transicionou de part-time para full-time. Sempre foi o desejo dela, desde o início, ficar full-time nessa carreira. Ela sabia que era isso que ela queria. Ela tinha um trabalho que demandava muito dela, diretora de uma organização non-profit, viajava muito, tinha carga horária super alta, mas foi muito focada nesse objetivo de mudar de carreira, principalmente pela questão do propósito, da flexibilidade e também do dinheiro, porque ela não ganhava tudo isso. E fez a transição dela no passado. Ano passado ela fez 116.769 de produção, mas ela só passou para full-time em setembro. Então, basicamente, tudo isso foi feito ainda part-time. Rickson e Bianca são o nosso único exemplo que fizeram full-time desde o início, porque calhou que o Rickson tinha perdido o emprego que ele tinha, estava procurando alguma coisa, encontrou com a Five Rings e falou, ok, eu vou dedicar completamente a isso, então, porque também não tinha nada, tipo, a ponte estava quebrada, não tinha ponte para construir, então ele entrou de cabeça full-time. 2018 foi o segundo ano dele, em 2017, que foi o primeiro ano, onde ele dedicou full-time sem experiência nenhuma, fez 108 mil de produção. Ano passado, 145, quase 146, no segundo ano. E já, na verdade, agora não só está fazendo produção individual, essa produção pessoal dele, mas já criou uma agência também. Então, Sérgio Janeide e Greg, por exemplo, que eu mostrei anteriormente, fazem parte da agência do Rickson. Então, ele já está multiplicando esse trabalho dele, essa experiência, treinando outras pessoas. Ok, vamos falar então do programa de treinamento. Como é que a gente pega uma pessoa, no caso a pessoa que está pensando na carreira total mesmo, quero mudar de carreira, e transforma de nunca tive experiência nenhuma na área financeira para um consultor Gustavo, eu posso fazer uma pergunta, Elsa? No final. Ok. Segura a pergunta que no final eu abro para pergunta, ok? Ok. Anota aí. Como que a gente faz como que a gente transforma essas pessoas num profissional completo? Ok. Meu clique. Foi. Primeiro, digamos assim, pilar do programa de treinamento é o licenciamento. Então, acho que eu mencionei algumas vezes já até agora a questão da licença. Nós trabalhamos com as finanças das pessoas. Então, obviamente, é uma área extremamente regulamentada e todo mundo que trabalha nessa área precisa de uma licença. Essa licença é determinada pelo estado da Flórida. Consiste de um curso online que você faz, um curso de 40 horas. Depois você presta uma prova para o estado e faz fingerprinting, porque eles têm que fazer background check e tudo mais, porque afinal é o dinheiro das pessoas. Então, esse licenciamento, esse ponto número 1, todo mundo precisa. Mesmo que se vai atender cliente ou não. Por quê? A gente não pode passar nenhuma referência, nenhuma comissão, nenhum centavo de muito obrigada
por passar o seu cliente para mim, por referir o seu cliente se a pessoa não tiver licença. É ilegal e eu perco a minha licença e ainda vou para cadeia. Coisa que eu não... ninguém aqui vai fazer. Então, licenciamento é para todo mundo, tá? Mas para quem só quer passar referência e não vai atender o cliente, basicamente esse é o único requisito. As outras partes são legais, adicionam, podem adicionar, mas não necessariamente você precisa fazer. O licenciamento todo mundo precisa fazer antes de receber qualquer um cheque. Mas não precisa fazer antes de fazer as outras partes do treinamento. Pode ser feito em paralelo, pode começar no treinamento e depois fazer o licenciamento, mas a gente recomenda o quanto antes fazer o licenciamento, porque às vezes as coisas acontecem mais rápido do que você pensa, você está na oportunidade de ter um cliente, de ter um retorno financeiro. Se você não tiver licença, nada. O segundo aspecto é a parte de conhecimento mesmo, porque licenciamento é conhecimento sim, mas é conhecimento técnico e desatualizado e não é aquela coisa do dia a dia na frente do cliente, não é. O conhecimento de como você realmente lida com o cliente, com a pessoa real ali na sua frente, vem de nós. Esse é o nosso treinamento, o nosso conhecimento, que é através do Bootcamp. O Bootcamp são o que a gente faz nos sábados de manhã. No próximo slide eu vou mostrar exatamente o que a gente cobre nesse sábado. São 8 sessões de sábado que vão, digamos assim, um ciclo. Então, acaba o número 8, volta para o número 1. E a gente vai rodando. Sempre recomeçando. E geralmente, quando a gente recomeça, a gente melhora, a gente adiciona alguma coisa, a gente faz algum improvement. Mas ele vai voltando. O Bootcamp é pessoal, né? É presencial. Tá? Então, ele acontece em Miami, ele acontece em Boca, ele acontece em Massachusetts, ele acontece em Orlando, onde a gente tem grupos de equipe, acontece o Bootcamp. Geralmente, em Pompano e em Miami tem alguém presencialmente, ou em Boca, e de Boca é transmitido para Massachusetts, transmitido para Orlando, transmitido para Connecticut, para Atlanta, para outros lugares onde tenham pessoas, ok? Então, essa é a parte de conhecimento. O Bootcamp, eu vou falar mais na frente o que tem nos Bootcamps. E a parte prática? A parte prática, essa aqui é essencial para quem quer realmente entrar full time na carreira. O número 2 ainda é interessante, mesmo para quem está trabalhando numa coisa mais part-time, mais de parceria. Você vai ver na frente, porque é muito conhecimento de business. Conhecimento de business que você pode aplicar em qualquer business. É bem generalizado. Lógico que a gente sempre coloca dentro do conceito, do contexto da 5 Rings, mas ainda é bem geral. Mas a parte prática é mais focada em produto, é focada em estudo de caso, é focada em atendimentos reais, o que a gente chama de field training, ou seja, você ter a oportunidade de fazer atendimentos de verdade, de pessoas de verdade, ao lado de um field trainer, ao lado de alguém experiente, para que você possa observar tudo, tanto o que acontece na frente do cliente, quanto o que acontece por trás das cortinas, quando a gente está pegando a informação do cliente e vendo o que a gente vai recomendar, por que a gente vai recomendar, montando o caso, tudo isso. Existe um treinamento específico de estudo de caso só para quem está licenciado, tá? Essa parte mais prática, quando entra em produto, é somente para quem está licenciado. Esse estudo de caso acontece toda terça-feira de manhã. O Gustavo dá esse treinamento. É fantástico, porque a gente vê as coisas dentro de um contexto de uma pessoa real e por que a gente está recomendando as coisas que a gente está recomendando. E ele acontece por videoconferência, terça de manhã. E se você não conseguir participar da videoconferência, fica gravado depois no nosso app. Vou falar no app, tá vendo que no meio aí tem uma figura no celular? Isso aí é o nosso app de equipe, onde a gente coloca treinamento, onde a gente coloca anúncio, onde tem todos os nossos eventos, tudo aí tá direcionado no nosso app. É uma ferramenta fantástica de treinamento que a gente tem. O Bootcamp de sábado, quais são os assuntos que a gente cobre? A gente está começando um ciclo esse sábado. Então, a gente vai estar no número 1 esse sábado. O número 1 é metas. Eu chamo de metas, mas na verdade, eu gosto de chamar, na verdade, de business plan. Business plan, por quê? Para você entender o seu business plan na 5 Rings. Como que esse business funciona. Então, traçar metas, sim, porque elas são importantes. E aqui na 5 Rings, você vai traçar sua própria meta. Eu não sou eu que vou te dar a sua meta. Mas você tem que entender como chegar nessa meta.
tem que entender qual atividade que você tem que gerar no seu business para alcançar essa meta. E esse é esse primeiro treinamento, entender isso daí. Depois a gente dá treinamento de como convidar as pessoas para os eventos, que é um treinamento super interessante, que na verdade ajuda, se você for parar para pensar, no business você está sempre convidando pessoas para várias coisas. Networking, como conhecer pessoas da maneira mais eficiente, gerenciamento de tempo, ferramentas disso. 5, eu coloquei CEO. Uma dessas sessões, às vezes a ordem pode mudar, tá? No último ciclo, calhou que o CEO veio, era a sessão número 5. Então, mas no próximo pode ser que seja a sessão número 3. Tá? Então, quando ele disser que ele vem, a gente para e a sessão é dele e a gente continua daí para frente. Com gerenciamento de contatos, social media e parcerias e agências, e crescimento de agências. Então, tudo isso daí, como vocês estão vendo, gerenciamento de tempo, contato, social media, network, tudo isso é coisa que se aplica a qualquer business. Não é uma coisa que necessariamente é para a Five Rings. Como eu falei, sempre no contexto, sempre dando os exemplos da Five Rings, mas é algo que qualquer pessoa que esteja em business pode aproveitar esse conhecimento. Então, mesmo a pessoa que está mais interessado numa questão de parceria e não totalmente numa transição de carreira, pode beneficiar bastante desses sábados. Outras coisas que eu gosto sempre de falar do sábado, porque é a única parte presencial, e a pessoa fala, Marina, mas eu tenho que estar lá todo sábado, eu não consigo ir no sábado, eu não consigo ir nenhum sábado. Proveitoso. Eu acho que é bom, mas eu tenho pessoas no treinamento, no momento, que por questões religiosas, por exemplo, não podem estar no sábado e nem por isso não deixam de estar tendo sucesso no business. Você pode ter, por exemplo, sei lá, um emprego que você trabalha de sábado e não consegue vir no sábado. Isso não é um motivo pelo qual você não consegue fazer o treinamento, porque essa parte do bootcamp é um aspecto, tá? Mas tem muitas das coisas que a gente fala aqui, a gente fala em vídeos também, tá no app, tem outras fontes de absorver as mesmas coisas. E também quando você perde um sábado, também não é a única vez na vida que você teve a oportunidade de ouvir aquela uma coisa que falou no sábado. A gente está sempre referenciando coisas de outros treinamentos, no treinamento lá da frente tem uma redundância aí justamente para isso, ok? Alright, falei bastante. Então, mas agora respira fundo, porque parece que é muita coisa, mas na verdade a gente ataca de um pedacinho de cada vez, como o pessoal aqui fala, eat the elephant one bite at a time. É enorme, mas de mordidinha em mordidinha, você chega lá. Então, essa é a nossa filosofia. Sempre está fazendo progresso, ninguém vai sair como um foguete de uma hora para outra. Existe casos, não é a regra. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua disponibilidade e a gente dentro da flexibilidade vai dando a oportunidade das pessoas irem fazendo progresso no seu treinamento e progresso na criação dessa nova carreira. Porque quando a gente fala de carreira nova, eu sei que às vezes fica assim, nossa senhora, se eu parar para pensar, a última vez que eu realmente, antes da Five Rings, treinei para uma carreira foi quando eu fui para a faculdade. Por 4 anos, fiz todo um investimento de tempo, de esforço, e aqui vai ter isso também, não quer dizer que não tem tempo e esforço investido, mas não é uma coisa como, às vezes a gente para e pensa e fica completamente assim, em choque. Tipo, nossa, quanta coisa, eu tenho que aprender tudo isso. Tem, mas um pedacinho de cada vez. E todo mundo tem mais de 80 consultores licenciados na Five Rings. Tem todo mundo que trabalha aqui, 100% deles não tinha experiência nenhuma antes. Todo mundo aprendeu de pedacinho em pedacinho. No final, tudo deu certo. Ok? Pensei que eu tinha um próximo slide que dizer então qual que é o próximo passo? Tá? O próximo passo, eu vou abrir, antes de falar, eu vou falar do próximo passo e eu vou abrir para alguma pergunta, tá? Mas o próximo passo é o seguinte, como que funciona, digamos assim, entrar nesse programa de treinamento? Você para e pensa aqui, ok, Marina, tudo bem, me interessa, tem a ver comigo, ou pelo menos eu vou dar a chance de descobrir se tem tanto a ver comigo quanto eu estou pensando, e vou começar o programa de treinamento. O que quer dizer? Primeira coisa que as pessoas geralmente perguntam, qual que é o custo do programa de treinamento? O programa de treinamento não tem custo. A gente treina as pessoas
pela possibilidade de criar os profissionais que a gente precisa para atingir a nossa missão. A gente não vai transformar os brasileiros no grupo mais próspero dos Estados Unidos se a gente não tiver literalmente um exército de consultores capazes de fazer esse trabalho. Então, a gente treina as pessoas para a possibilidade de que seja mais um soldado nessa missão. Existe somente uma taxa de inscrição de $50, que é para fazer o processamento, todo o setup no sistema, de dar acesso ao app, aos vídeos, da biblioteca de vídeos da Firebrings, a várias ferramentas, portal, várias ferramentas que a gente tem. Então, para fazer todo esse processamento, tem essa taxa de inscrição de $50, que já vem, na verdade, gerando lucro, porque o curso que a gente faz para licença geralmente custa $200. Mas como parte da rede da Firebrings, a gente tem um desconto com a escola que fica por $49 o curso. Então, já a taxa de inscrição aí já se paga no curso de licenciamento, tá? E como que faz para se inscrever? É super simples. Ou a pessoa que te convidou para estar aqui pode fazer um follow-up com você depois e fazer esse processo, um cadastro de dados. Aí eu faço o pagamento dos $50 online também, é coisa que demora 5 minutos, literalmente. Então, o que a gente precisa fazer é, quem tiver interessado, e já vou abrir para perguntas, mas quem quiser fazer, para já começar a ter acesso, para já de repente participar no sábado, para ter acesso ao app, para começar a movimentar, então, ou a gente pode fazer sessões a cada 10 minutos, eu posso pegar uma pessoa de cada vez, depois aqui e fazer essa inscrição. Você pode aí tem um chat, você pode escrever, Marina, eu quero, para eu saber pelo menos quem quer. Se eu te convidei, a gente já faz um plano pra gente se inscrever. Se foi outra pessoa que te convidou, você pode dizer, eu posso fazer a inscrição também, ou você pode fazer o follow-up com essa pessoa e ela faz essa inscrição para você, ok? Então, vamos lá. Deixa eu abrir para perguntas rapidinho aqui.